Começando por o conceito de alienação em Marx, como em tudo que diz respeito a Marx, também em torno do uso do termo Entfremdung, que é o termo que Marx usa em alemão, né? E seus correlatos, por parte de Marx, se formaram frentes combativas de leitura e interpretação. Então, esse vai ser o primeiro tema da nossa sequência de hoje. Enquanto conceito, a alienação, como é preferível traduzir o termo, ocupa um lugar central nos manuscritos de 1844, conhecidos em geral por manuscritos econômico-filosóficos, manuscritos de Paris ou simplesmente manuscritos de 1844. Trata-se, como em tantas outras obras de Marx, de simples apontamentos de estudo registrados em alguns cadernos. Né? Então não existe um livro, isso são essas invenções. Né? Não existe os Grundrisse, não existem as teorias de mais valor como livro, tudo são manuscritos. Portanto, se a gente trabalha isso no original, né, que é ter a pesquisa mais voltada para o texto mesmo, é melhor deixar de lado essa caracterização natural, passar a trabalhar. Então, na minha exposição, eu trabalho isso como manuscritos sem negrito, né? sem itálico, né? Simplesmente manuscritos de 1944, e nos outros blocos de manuscritos, manuscritos datados. Né? A publicação desses manuscritos em 1932, no âmbito da primeira mega, que, como foi visto, custou a vida de seu iniciador, Ryazanov, abriu um capítulo importante do marxismo ocidental, o da construção de um Marx humanista, palatável a uma antropologia burguesa e mais de acordo com as fantasias de uma esquerda insatisfeita com os rumos do comunismo soviético sob a batuta de Stalin. Nós vimos um pouco desses desenvolvimentos lá quando tratamos das novas leituras de Marx, né, que já né, se dão nesse contexto ali de contestação das leituras mais ortodoxas, né, levadas e bancadas pelo comunismo soviético. Né. Do lado soviético, é claro, as ideias heterodoxas do marxismo ocidental tinham de ser combatidas, o que levou também à rejeição do ideário daqueles manuscritos, tido por mera veleidade de um jovem ainda em formação. Então, a primeira recusa a levar esses textos juvenis de Marx, com exceção da ideologia alemã, uma vez que ali os comunistas eles entenderam que Marx apresenta de forma embrionária o materialismo histórico, que é um programa que eles mesmos adotam, né? A ideologia alemã, com uma certa leitura, também uma determinada maneira de editar isso, né? Teve sua penetração nessa esfera. Mas os manuscritos, com tudo que eles têm ali de aspecto humanitário, linguagem feuerbachiana e também uma filosofia, assim, uma linguagem, um jargão muito marcado por Hegel, né? Não era muito palatável para esse marxismo mais ortodoxo. Então, isso foi em relação aos soviéticos, né? Do lado ocidental. Então, começou ali, a partir dali, uma verdadeira corrida para a redescoberta do Marx humanista, que pode ser trabalhado com uma certa antropologia, etc. Então, isso por décadas, né? Depois, por décadas ali se explora ali dos anos 30, 40, 50, né? Existe muita pesquisa, muitos livros escritos sobre esse jovem Marx, né? O Marx, em que o centro dos interesses sempre vão estar os manuscritos de 1844, né? Eu menciono isso porque é ali que se encontra de maneira marcante, né, o conceito de alienação, que eu vou expor em suas características gerais aqui na sequência. Depois de décadas de especulação sobre o humanismo e a antropologia de Marx,
A tese de uma ruptura no desenvolvimento de Marx foi usada como carro-chefe da nova leitura de Marx, proposta por Althusser em artigos do início dos anos 1960, finalmente reunidos em livro de 1965 por Marx, que se tornaria alvo de fortes polêmicas de várias frentes. Em relação ao presente tema, ou seja, a alienação e o jovem Marx, Marx e os manuscritos, de 44, Althusser defendia que o conceito de alienação tem seu lugar em Marx num enquadramento teórico tributário da antropologia feuerbachiana, não podendo ser desvinculado de uma compreensão essencialista do homem, o que teria sido definitivamente superado a partir de 1845 com o trabalho de autoesclarecimento nos manuscritos da ideologia alemã. Contra a tese de uma ruptura no desenvolvimento do Marx, surgiram vários marxistas naturalmente marcados por essa fase antropológica, humanística. Então, propuseram uma leitura, um aproveitamento do Marx, dos manuscritos, do jovem Marx, né, para sustentar um cenário, aliás, em que Marx ele está um pouco afastado ali no lado soviético, né, desse viés humanitário, né, democrático, como se queira, mais liberal, né? Então, essa exploração do Marx dos manuscritos de 44 no Ocidente tem um pouco a ver com essa necessidade de inserir Marx num contexto de uma demanda, né, por certos valores, né, direitos humanos, né, e um certo humanismo, né, e também da antropologia. Essas mesmas décadas aí são o ponto, o apogeu, né, das antropologias filosóficas, né? Então, contra a tese de uma ruptura que vem com Althusser, né, o que defendeu isso de forma mais forte, né, assim surgiram vários marxistas, sendo mais conhecido entre nós o livro de Mesaros, A Teoria da Alienação de Marx, que original é em inglês, né, de 1970. Já teve 2 traduções, a mais recente é da Boitempo, e como ele circula entre nós, eu vou usar ele como referência para a primeira incursão aqui na nossa... nosso tema, né? Apesar de mencionar o texto de Althusser, Mesaros evita atacá-lo de frente e se põe a juntar tudo em Marx, que corrobore sua tese de que o conceito de alienação é fundamental para compreender não só o Marx de 1844, mas também o Marx da crítica da economia política em sua maturidade. Isso era o propósito nesse período ali de explorar esses textos do jovem Marx, né? Que aí mesmo, e por isso também se ataca Althusser por esse lado, né? que eles não querem aceitar a ideia de que Marx mudou de perspectiva, sobretudo a partir da ideologia alemã, né? E aí, então, em função disso, Althusser seria, sim, uma das coisas que esperaria de um livro que depois Althusser continua insistindo nessa tese, que se tivesse, então, desmontado as teses de Althusser, né? Aspectos críticos desse procedimento, então, teria vários textos, mas esse livro de Mesaros, isso é particularmente claro, né? Então, quais seriam os aspectos críticos? Primeiro, não se discute ou refuta o ponto central de Althusser, saber que o conceito de alienação funciona no quadro de uma antropologia essencialista de inspiração feuerbachiana. É claro que o ponto ali para Mesaros, ele mesmo defende uma antropologia essencialista. Em que medida isso tem a ver com inspiração feuerbachiana é uma outra história que o Mesaros fica devendo, uma vez que ele evita também tratar de Feuerbach, que seria necessário fazer um tratamento exaustivo de Feuerbach para poder estabelecer em que medida Marx se aproxima ou não se aproxima de Feuerbach nesse período, que seria particularmente 1843, 1844. Né?
A partir de 1845 já vem o afastamento, né? E aí tem também na pesquisa as razões por que Marx se afastaria disso, entre elas o lançamento do livro de Stirner, no fim de 1844, né? O único em sua propriedade, que submete Feuerbach a exatamente a antropologia feuerbachiana, né? A uma crítica mordaz, né? E aí isso é uma das razões porque Marx e Engels, eles mesmos começam a colocar sua própria simpatia por Feuerbach em questão, né? Então já foi dito que por isso não se trata também da relação de Marx com Feuerbach, o que deixa como pano de fundo uma visão antropológica de tipo essencialista, reforçada, aliás, com a noção de ontologia com que opera Mesaros na linha de Lukács, né? Mesaros, para quem não sabe, é um Lukácsiano. Na tentativa de mostrar que Marx continua a operar com o mesmo quadro conceitual depois da ideologia alemã, abusa-se da exploração do fato de Marx continuar empregando a terminologia conexa, como se Marx tivesse deixado de escrever em alemão, idioma em que Entfremdung e correlatos têm amplo uso. Então, claro que aparece nos manuscritos posteriores e em muitos lugares, nos textos, Entfremdung, Fremdmachen, etc., né? Só que pelo contexto ali se pode mostrar que não se trata do conceito que eu vou expor em seguida aqui, do conceito que, assim, bem claramente, Marx expõe seu conceito nos manuscritos de 1844. Então, para entender um pouco as dificuldades que envolvem esse conceito, né, e por que também traduzir por alienação, né, em alemão, Entfremdung, que inclui a raiz radical ali, fremd, né, e isso equivale em latim a alienat, que tem a mesma complexidade semântica, né? Que deriva de alienos, né? Então se cobrem ali dois campos semânticos, né? Que um é de estranheza e o outro de alteridade, né? Ou também de exterioridade, alteridade, né? Então o alienos ele pode ser o outro, ele pode ser o de fora, ele pode ser o estrangeiro. A mesma coisa se aplica ao Fremd. Então, e aí também, em relação a esse outro, a esse estrangeiro, eu posso ter também estranheza, que vem dessa mesma, né, vem de exterior, extra, né, em latim, né, que vem dessa coisa da exterioridade. Então, isso se cobre ali, e é claro que no texto um autor pode explorar essas ressonâncias semânticas, né, de acordo com suas necessidades, né, contexto, né? E aí é um conceito, por exemplo, que a gente hoje usa num outro sentido, né, que é o alienígena. Alienígena, hoje nós pensamos em extraterrestre, né? Mas alienígena é um termo comum em latim que significa aquele que tem sua origem de fora, ou seja, o nascido fora daquele que é considerado, no caso do latim ali, a orbe romana, né? Então, para entender o que são esses termos, né? Então, alienação nos manuscritos de 1844, primeiro aspecto. Então, são 4 aspectos que Marx elenca, né? Sendo que e tantos outros, né? Então, o primeiro aspecto é a alienação do produto do trabalho. Então, esse produto do trabalho, significa alienação do produto do trabalho, significa que o trabalhador, nas condições de produção capitalistas, ele não é proprietário do produto do seu trabalho. Então, ali ocorre uma primeira Entfremdung, né? Uma primeira alienação. O trabalho de saída, já o produto do trabalho fica com um outro, né? E aí, então, em relação a esse produto, aparece esse elemento da estranheza, que o trabalhador não se reconhece mais no produto do seu próprio trabalho. Então, diz Marx, a propósito disso, o trabalho não produz só mercadorias, ele se produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria. E isso na relação em que produz, em geral, mercadorias.
O objeto que o trabalho produz, seu produto, contrapõe-se-lhe como um ser estranho, como um poder independente do produtor, na forma do capital, que é o trabalho morto, né? De que o dono do capital se apropriou no passado. Né? O produto do trabalho é o trabalho que se fixa num objeto, torna-se objetivo, é a objetificação do trabalho. A realização do trabalho é sua objetificação. Essa realização aparece na situação da economia política como desrealização do trabalhador, a objetificação como perda e servidão do objeto, a apropriação como alienação, como exteriorização. Porque na relação capital-trabalho assalariado, o trabalhador ele não produz um produto de trabalho como propriedade sua, né? Mas de saída no processo ocorre uma apropriação pelo dono do capital que contratou, né? Então um contrato juridicamente perfeito, contratou o trabalho assalariado para gerar um produto que pelo contrato fica não com o trabalhador, mas fica com o dono do capital, né? Isso então é a relação de alienação no que diz respeito ao produto de trabalho. A apropriação do objeto aparece tanto como alienação, e quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos ele pode possuir, e tanto mais ele acaba sob o domínio de seu produto, o capital. Na determinação de que o trabalhador se relaciona ao produto de seu trabalho como um objeto estranho, se encontram todas essas consequências. É como na religião. Então aqui é uma reverberação direta de Feuerbach, né? Da ciência do cristianismo, né? Da análise que ele faz da religião. Quanto mais o homem põe em Deus, tanto menos ele retém para si. O trabalhador põe sua vida no objeto e agora ela já não lhe pertence, mas ao objeto. Porque o produto do trabalho vivo fica com o capital, o dono do capital. O dono do capital, o capital nada mais é do que o objeto de trabalho passado. Então, no processo produção passada, se produziu o objeto que agora é voltado contra o próprio trabalho vivo, né? Então, essa é a ideia, né? Primeiro aspecto da alienação é a alienação do produto do trabalho humano. O segundo aspecto que Marx chama a atenção é a alienação da atividade produtiva. Mas a alienação se mostra não só no resultado, e sim no ato da produção, dentro da própria atividade produtiva. Como poderia o trabalhador se contrapor ao produto de sua atividade como algo estranho, alheio, se ele não se alienasse a si mesmo no ato da produção? Na alienação do objeto do trabalho se resume apenas a alienação, a exteriorização na própria atividade do trabalho. No que consiste então a exteriorização do trabalho? Primeiro, que o trabalho é exterior ao trabalhador. Quer dizer, não pertence à sua essência, que por isso ele não se afirma em seu trabalho, mas se nega. Ele está trabalhando para um outro, está trabalhando para si mesmo. E ele vai cumprir as ordens dentro do processo de trabalho, vai cumprir as ordens daquele que o contratou. Portanto, ele não está ali para realizar sua própria natureza produtiva, sua própria natureza ativa. Né? Ele está ali para realizar as tarefas que o dono do capital lhe delegar. Né? Finalmente, a exterioridade do trabalho aparece ao trabalhador nisto de que não é seu próprio trabalho, mas de um outro, que ele não lhe pertence, que nele ele não se pertence, mas a um outro. Como na religião, a autoatividade da fantasia humana, do cérebro humano e do coração humano, isso, aliás, aqui é de novo Feuerbach, né? Age sobre o indivíduo como algo dele independente, quer dizer, como uma atividade estranha, no caso Deus, né? Divina ou demoníaca. Assim, a atividade do trabalhador não é sua autoatividade. Ela pertence a um outro e é a perda de si mesmo. Então, ele não está desenvolvendo uma atividade autônoma, está desenvolvendo a sua essência ativa, né? Mas está trabalhando para um senhor que o contratou, né? Então, esses dois aspectos ali, a alienação no produto do trabalho e a alienação da própria atividade envolvida nisso, né, são aspectos que certamente se mantêm, porque são, de certa forma, triviais para entender ali que está relacionado. É simplesmente
uma forma de descrever o que acontece no processo de assalariamento do trabalho, né? Mas Marx apresenta mais dois. Então, a alienação primeiro do produto do trabalho, do ato da produção, e aí o terceiro, a alienação do ser genérico, né? Então, a alienação do gênero humano. Ali entra, então, todo esse fundo da antropologia feuerbachiana, né, que introduz um momento essencialista nesse processo, porque o que está em jogo ali da disputa em torno do conceito de alienação, em que medida ele circunscreve os manuscritos de 1844, ou eles podem ser aproveitados para interpretar o Marx posterior, tem a ver com essas características, esse momento essencialista. E aí, esse momento feuerbachiano, antropológico, essencialista, ele tem que se tornar mais explícito, né? O que o Mesaros evita fazer, né? Talvez para não comprometer sua própria leitura ali como uma variante, né, de uma antropologia feuerbachiana, né, que seria um pouco tardio nesse caso, né, um epigonato tardio, né? Mas, a meu ver, se deve fazer isso caso se queira defender algo nessa direção, né? Se queira defender uma ontologia, né, qualquer coisa, uma antropologia, ou algo essencial na natureza humana, né? Então, em relação a isto, Marx continua: temos de tirar agora das duas anteriores uma terceira determinação do trabalho alienado. Na medida em que o trabalho alienado aliena do homem a natureza, ele mesmo, sua própria função ativa, sua atividade vital, ele aliena do homem, em terceiro lugar, então, o gênero. Ele lhe transforma a vida do gênero em meio para a vida individual. Primeiro, ele aliena a vida do gênero e a vida individual. Depois, ele torna a última, em sua abstração, o fim da primeira, igualmente em sua forma abstrata e alienada. Pois, primeiro, aparece ao homem o próprio trabalho, a atividade vital, a vida produtiva apenas como meio para a satisfação de uma necessidade, né? Ele não trabalha, ele não exerce mais sua atividade vital, uma vida produtiva, uma atividade autônoma, né, que seria defensável como algo, digamos assim, essencial ao homem do ponto de vista natural, que seria, então, formações pré-mercantis e pós-mercantis. A gente pode imaginar uma existência humana em que não se usasse essa atividade vital como um meio para garantir a própria subsistência, porque a satisfação de uma necessidade aqui é isso. O trabalhador assalariado, ele não vai lá para o trabalho para se realizar a si mesmo como atividade vital ou realizar a sua vida produtiva. Não, ele vai para obter o salário que vai de garantir a sobrevivência, né? A satisfação de uma necessidade ou das necessidades, né? Então, aquilo que seria essencial na natureza humana, né, a vida produtiva, aparece aqui como um mero meio, né? E a compreensão de Marx é que isso deveria ser o fim da atividade humana, a realização de sua própria natureza. Então, meio para a satisfação de uma necessidade, da necessidade da preservação da existência física. Mas a vida produtiva é a vida do gênero, é a vida que gera vida. Na forma da atividade, vida se encontra todo o caráter de uma... Na forma da atividade viva se encontra todo o caráter de uma espécie, seu caráter genérico. E a atividade consciente e livre é o caráter genérico do homem. Isso tudo é jargão feuerbachiano, né? A própria atividade aparece como meio de vida. O trabalho alienado inverte a relação nisso de o homem, justamente por ser um ser consciente, fazer de sua atividade vital, sua essência, apenas um meio para a sua existência. Então, isso quando se lê isso a partir de Feuerbach, não tem dificuldade de compreensão nenhuma, até porque na essência do cristianismo a gente encontra um capítulo intitulado A Essência do Homem. É um capítulo para apresentar, então, que na perspectiva de Feuerbach é a essência humana. Então, ali isso é trabalhado de uma forma explícita, né?
E Marx meio que pressupõe o conhecimento disso quando ele joga com essa contraposição de essência, existência, né? Para poder subsistir, né? O trabalhador assalariado, ele então aliena sua atividade vital, ele a entrega a um outro, alienos, né? Então a entrega a um outro, a um estranho, se pode dizer também, esse um fremd ali é ein fremda, né? Um outro, um estranho, né? E em troca do meio de subsistência, é um meio para a sua existência. Então, é uma alienação da essência para a sustentação, a manutenção de sua existência. É claro que no período existencialista, uma frase como essa, né, ela caía como uma luva ali para as leituras, né, porque ali também tem essa coisa dos existencialistas franceses defendendo a anterioridade não é, da existência em relação à essência, todos esses debates que dominam ali na década de 40 e 50, né, com as quais, então, nesse contexto aqui, Althusser rompe no início dos anos 60, né, naquela virada estruturalista que suplanta o existencialismo francês naquele período, anos 50 e anos 60. E o quarto item, a alienação para um outro homem, diz Marx 4, uma consequência imediata disto de o homem estar alienado do produto de seu trabalho, de sua atividade vital e de seu ser genérico, é a alienação do homem em relação ao homem, o ser estranho a que pertence o trabalho e o produto do trabalho, a cujo serviço está o trabalho e para cujo gozo se dá o produto do trabalho, só pode ser o próprio homem. Isso é uma explicitação, na verdade, dos dois primeiros itens, né? E tomado nesse sentido que aqui aparece, é mencionado o produto, o estranho, não como Deus, mas nesse processo como um outro homem, a saber, o capitalista, né? Isso então, lido junto com o item 1 e 2, também seria um aspecto menos problemático. Sendo que, então, o aspecto problemático é o terceiro item, né? Porque ele introduz uma compreensão essencialista, né, do processo, né? Se trata ali de uma recuperação e na sequência fica claro que as implicações disso, né? Através do trabalho alienado, exteriorizado, o trabalho cria, portanto, a relação de um homem estranho ao trabalho e fora dele com esse trabalho. Estranho, fora, lembrei ali essas associações semânticas, né, de entfremdung, alienatio, né, tem a ver com esses, um campo, né, se cruzam vários termos desses. A relação do trabalhador com o trabalho cria a relação do capitalista com este, ou como se queira chamar o senhor do trabalho, porque o capitalista é o que fica com o produto do trabalho e pode, então, usar esse produto do trabalho contra o trabalhador do futuro, né? Ou seja, sempre vai se voltar o capital como produto do trabalho passado contra o trabalho vivo em cada processo desse. Essa é a terminologia, a linguagem que Marx usa nos manuscritos de 1844. A propriedade privada é, portanto, o produto, o resultado, a consequência necessária do trabalho exteriorizado, da relação exterior do trabalhador com a natureza e consigo mesmo. E aí, suas consequências para o que Marx entende ser o futuro, né, o que seria de realizar pelo proletariado, né, o comunismo que se deveria implantar, né, ele é entendido como superação da alienação. Né? E uma passagem ali dos manuscritos de 1844 fica bem claro, né, que a superação da alienação é também entendido como recuperação da essência ou da natureza, né, do ser humano. E esse aspecto, né, da recuperação da essência, ele pressupõe, não é, uma certa essência que ali na linguagem de Feuerbach não constitui problema nenhum, né? Aliás, Feuerbach ele trabalha com uma essência muito próxima, né, daquela dos racionalistas, iluministas, né,
definição dele de o que é essencial na natureza humana, é razão, vontade. Ele só acrescenta coração, que é um pouco como ele introduz o seu materialismo naquele contexto. Mas ele entende assim, que aí a gente tem características essenciais do ser humano que o ser humano deve procurar realizar. E são os modelos, né, que se conhecem do século XVIII, início do século XIX, né? Lembrando que o que no roteiro eu expunha lá atrás, né, que Rousseau introduz a noção de perfectibilidade, né, que depois vai ser continuado por Herder e vai estar no centro aí da filosofia da história de Kant, também da antropologia de Kant. Né? Eles entendem que o ser humano ele tem uma essência, são capacidades naturais que ele precisa aperfeiçoar. Então, o ser humano não é acabado, ele precisa realizar a sua essência. Né? Então, e a alienação está tratada aqui como aquilo que impede isso, porque o homem não está mais realizando a atividade de realização de sua essência natural. Né? Ele realiza uma atividade que de saída já está alienada. Né? Então, no comunismo, nós teríamos a superação da alienação como recuperação da essência humana. E é isto que, segundo as leituras que defendem que há uma mudança de perspectiva em Marx a partir da ideologia alemã, eu vou procurar mostrar em seguida isso. Se entende que Marx abandonaria em seguida. Né? Então, Marx dizia que o comunismo, como superação positiva da propriedade privada enquanto autoalienação humana, e por isso como efetiva apropriação da essência humana pelo e para o homem, por isso como retorno completo, consciente e tornado possível dentro de toda a riqueza do desenvolvimento precedente do homem para si, como um homem social, isto é, humano. Então, essa ideia do retorno, né? Esse comunismo é como completo naturalismo igual a humanismo. Como completo humanismo igual a naturalismo. Aqui vocês veem por que esses manuscritos eles causaram tanto furor naquele período, né? Porque ali há um boom de humanismo, a gente tem que lembrar que é um período que explode a desumanidade, né? Que nós estamos ali em plena Segunda Guerra Mundial, o fascismo, a ascensão do fascismo, depois da Primeira Guerra Mundial e continuando depois com a Guerra Fria, que é a fase final, né, desses programas existencialistas, humanistas. Né? Então, isso aqui era muito bem-vindo naquele período. Então, esse comunismo como humanismo, naturalismo, né, ele é a verdadeira resolução da oposição do homem à natureza e ao homem. A verdadeira resolução do conflito entre existência e essência, entre objetivação e autoafirmação, entre necessidade e liberdade, entre indivíduo e gênero. Ele é o segredo resolvido da história e se conhece como tal solução. Né? Então, isso é o que situa Marx naquele contexto dos jovens hegelianos, né? E é claro que ele está aqui introduzindo novos elementos com que o próprio Feuerbach nem vai concordar, né? Que é essa coisa do socialismo, do comunismo e do proletariado como agente histórico. Né? Para o homem socialista, entretanto, toda a assim chamada história mundial nada mais é do que a criação do homem pelo trabalho humano. O comunismo é a posição como negação da negação. Né? Então, vocês viram que eu trabalhei isso na sessão passada, na relação de Marx com Hegel, né? Em que aparecia isso aqui já lá na Miséria da Filosofia, num contexto bastante irônico. Né? Então, na ideologia alemã, né, nós vamos ver isso em seguida. Né? Mas antes mesmo da ideologia alemã, Marx já entrava nessa questão ali numa carta a Feuerbach, de agosto de 1844, sugerindo, né, como ele entende essa coisa do gênero humano, né, que ele já enfatiza o outro lado dos conceitos, né,
que não é propriamente o intencionado por Feuerbach. Nessa carta ele dizia a unidade do homem com o homem, baseado na distinção real dos homens, o conceito do gênero humano trazido do céu da abstração para a terra real. O que é ele senão o conceito da sociedade? Então, aqui Marx está expressando o seu, né, sua, digamos assim, conversão para um pensador social, e tirar um pouco isso da filosofia e começar a pensar o que são as sociedades e o contexto social. E na medida em que isso vai depois aparecer na ideologia alemã como referência, né, para o programa do materialismo histórico, né, de pensar as sociedades, as relações sociais em termos históricos, é que se torna problemático o essencialismo da antropologia feuerbachiana, que Marx, então, nos manuscritos de 1844, ele incorpora sem maiores problemas, né? Mas aqui já começa a minha pergunta, assim, é um deslocamento para o aspecto social, e na medida que esse aspecto social, já nos manuscritos, ele começa a ser entendido mais historicamente, naquele apêndice que ele dedica a Hegel, né, elogiando Hegel por ter entendido a dimensão histórica, né, dos processos, né, e começa a minar, né, o terreno para uma compreensão essencialista do homem, dos processos, porque assim, processos sociais compreendidos historicamente, eles não sustentam propriamente nada de essencial, né? Sempre se refere ao que se realiza historicamente, né? O problema com o conceito de alienação, então se trata aqui de conceito de alienação, não do uso do termo Entfremdung, porque esse Marx certamente vai continuar usando, mas já nas teses sobre Feuerbach, Marx entra nesse tema, né? Então o problema com o conceito de alienação pode ser explicitado com a sexta tese sobre Feuerbach. Marx diz: Feuerbach dissolve a essência religiosa na essência humana. Essa é a tese central do livro de Stirner, né? Ele critica Feuerbach. E os outros jovens hegelianos do entorno dele, né? Que eles, na medida em que eles ali trabalham na transformação da essência religiosa em uma outra coisa, na essência humana, ou aspectos da natureza humana, eles apenas estão antropologizando a velha teologia, né? Mas a essência humana não é um abstrato íncito no indivíduo singular. Em sua efetividade, ela é o conjunto das relações sociais. Então, essa tese aqui é uma coisa transitória, porque quando eu penso o conjunto das relações sociais como se constituindo a essência humana, é só eu passar a pensar essas relações sociais como algo histórico para o discurso essencialista ele começar a causar problemas. Porque assim, a história, se relações sociais e o conjunto das relações sociais se desenvolvem historicamente, o que se mantém de essência humana? Não seria antes o caso que o homem sempre se encontra em determinadas relações sociais historicamente constituídas, não é? E aí, portanto, não está realizando uma essência pressuposta ou transhistórica ou ahistórica? Feuerbach, que não entra na crítica dessa essência real, é por isso obrigado a, primeiro, abstrair do curso histórico, veja que entra, né? Essa dimensão histórica, e fixar o ânimo religioso por si, pressupondo um indivíduo humano abstrato, isolado. Segundo, por isso, a essência só pode ser apreendida como gênero, como universalidade interna, muda e que liga naturalmente os muitos indivíduos, né? Então ele está dizendo que Feuerbach, além de não pensar historicamente, ele não pensa em termos sociais, né? Ele está pensando, e isso é muito condizente com a Feuerbach herdeiro, né, do iluminismo, né, do racionalismo, né? Eles pensam isso em termos do indivíduo. O indivíduo tem determinadas capacidades, como Kant chama, disposições naturais. E Marx está dizendo, não é o indivíduo. Isso é a tese, assim, um aspecto central do desenvolvimento de Hegel, na verdade. Que o indivíduo ele é sempre um ponto de passagem. O indivíduo não é ponto de partida para nada. É a totalidade social, né, que Hegel chama de espírito, né?
que constitui sempre a referência. E Hegel já pensa essa totalidade social como ocorrendo dentro de um processo histórico, né? É isso que Marx vai, então, desenvolver, tipo assim, embrionariamente na ideologia alemã, junto com Engels. E lá, então, o termo alienação, por essas razões, né? Pensar o homem como dentro de um conjunto de relações sociais constituídas historicamente. Aí, então, a alienação como pela essa característica, esse aspecto essencialista que se encontra ali com Feuerbach e Marx, dos manuscritos de 1844, esse conceito de alienação ele começa a ter não ter mais fundamento dentro dessa compreensão mais histórica, né, e social dos processos, né? Por isso, na ideologia alemã, eu trago aqui duas passagens que são sempre de novo citadas, né? E no debate, então, se trata, quem defende a ruptura vai apontar para isso, para quem defende a continuidade vai ter que mostrar que não se trata aqui de uma ruptura, mas que ele está... Porque numa das passagens, Marx coloca a alienação entre aspas, né? Esta alienação, e complementa, né? Para continuar inteligíveis aos filósofos. Ele está ali brincando com isso, que a alienação que eu usei no ano passado, né, hoje eu já não usaria mais sem aspas, né? Mas como eu ainda estou escrevendo aqui, nós estamos... Porque na ideologia alemã, eles estão metendo pau em Feuerbach, em Pauli, sobretudo Max Stirner, né? Em que essa terminologia feuerbachiana, né, de origem hegeliana, ela assim, é moeda corrente, né? Então, Marx, nessa passagem, ele está mostrando que um certo distanciamento em relação ao uso do termo, né? E numa outra passagem, ele entra nessa questão que nós já viemos analisando ali antes, né? Os indivíduos que já não são subsumidos à divisão do trabalho, que seria então uma sociedade pós-capitalista, uma sociedade comunista, né? Onde os indivíduos não seriam mais subsumidos à divisão do trabalho, foram representados pelos filósofos, que aqui a ideologia alemã também é uma ruptura com a filosofia, né? Como ideal sob o nome de o homem. Né? E essa maneira de falar o homem, eu transformei, agora eu tenho o homem, né? Antes eu tinha Deus, agora eu tenho o homem. Isso o que o Stirner provocou com sua propriedade. Por isso, uma boa parte da ideologia alemã é dedicada a rasgar esse livro de Stirner. Né? Então, os filósofos pensam isso como o homem, né? Compreendendo todo o processo por nós desenvolvido como o processo de desenvolvimento do homem, de maneira que por baixo dos indivíduos existentes, até aqui, em cada estágio histórico, foi emitido o homem, como se todos esses estágios históricos fossem realização do homem, né? Do gênero humano, apresentado como a força impulsora da história. Então, na perspectiva desses filósofos, né, que seriam Feuerbach e os jovens hegelianos, todo o processo foi assim compreendido como processo de autoalienação do homem. Né? Então, aqui, na leitura que eu sigo, né, isso claramente aponta, nessas passagens, claramente aponta para o desejo de Marx de não continuar operando com esse conceito, né? E que esse conceito, então, ele é comprometido com essa linguagem filosófica, né? De que por trás do desenvolvimento histórico tem algo se realizando que transcende o conjunto das relações sociais que estão constituídas em cada momento histórico. Né? Então, esse seria o problema, né, com o conceito de alienação. Né? E aí, agora, passando para o uso de alienação, e em que medida está presente o termo, é inquestionável, aí Mesaros tem razão, isso se encontra, e não podia ser diferente, porque Marx não ia agora se policiar, não vou mais usar nenhum termo correlato, nem entfremdo, nem fremd, nem entäußert, nada disso. Isso não faz nenhum sentido. A questão é se nesses contextos ali ainda é possível manter a ideia de que existe ali esse processo de uma alienação essencial que poderia ser superado por um processo como esse
do comunismo, né, da Revolução Comunista. Então, Marx, nos Grundrisse, né, que são os manuscritos de 1857 58, existem muitas ocorrências ali de Fremd, etc. Né? Eu só trouxe algumas aqui para mostrar, nesse sentido, o uso que isso aparece ali, nos manuscritos posteriores também, né? E a transição que se faz ali do conceito de alienação para o de fetichismo, né? O dinheiro, diz Marx, só pode ter propriedade social porque os indivíduos se alienaram de sua própria relação social como objeto. Então, porque assim, o dinheiro ou a mercadoria ter propriedade social é o que caracteriza o dinheiro, a mercadoria, como fetiche, né? O conceito de fetichismo envolve essa propriedade das coisas de aparentarem relações sociais, que na verdade sempre são relações sociais entre homens, mas a relação dos homens entre si se dá através de objetos, através das coisas, né? Isso que então Marx está dizendo aqui que isso só pode ocorrer porque os indivíduos mesmos se alienaram de sua própria relação social como objeto, né? Que é aquelas características iniciais, né, que eu estava dizendo, né? Que no processo de trabalho humano, processo de trabalho assalariado, né? De saída, o trabalhador ele aliena o produto do seu trabalho, né? E com isso, na medida que ele precisa adquirir produto de trabalho alheio, e ele, em troca do trabalho que ele realiza, ele recebe um salário que lhe permite comprar o produto produzido no outro processo de produção, a relação que se estabelece parece ser entre produtos, né, coisas, dinheiro que adquire coisas, né, e a relação que está por trás de exploração do trabalho humano, de relações sociais entre homens, ela fica oculta. Marx chega, inclusive, a falar de alienação total, né, se a gente quisesse explorar, né, porque o processo de trabalho sob o regime capitalista constitui uma alienação total. Então, onde entra o assalariamento, onde entra a exploração do trabalho humano pelo capital, nessa medida se constata uma alienação total, né? O fato de que no desenvolvimento das forças produtivas do trabalho, as condições objetivas do trabalho, o trabalho objetivado, tem de crescer em relação ao trabalho vivo, aparece do ponto de vista do capital de maneira que as condições objetivas do trabalho adquirem uma independência cada vez maior, que se apresenta em sua grande extensão, contrapondo-se à riqueza social em grandes porções ao trabalho como poder alheio e dominador. Então, assim, são ressonâncias, né? Aquilo que ele estava trabalhando ali, aquelas primeiras características e assim, o aspecto 1, 2 e 4, né, do conceito de alienação que ele trabalhou em 44. A tônica, continua Marx, recai não sobre o estar objetivado, mas sobre o estar alienado, despojado, vendido, o pertencer não ao trabalhador, mas às condições de produção personificadas, isto é, ao capital, ao enorme poder objetivo que o próprio trabalho social contrapôs a si mesmo como um de seus momentos. Na medida em que a produção deste corpo objetivo da atividade ocorre em contraposição à capacidade de trabalho imediato, esta distorção e inversão é real e não meramente imaginada ou existente apenas na representação dos trabalhadores e capitalistas. Então, assim, aquelas características gerais ali do conceito de alienação é que é muito fácil constatar. Mas o desafio seria mostrar que aqui ainda tem ressonância daquele momento essencialista feuerbachiano. E a minha leitura seria que não, isso aqui ressoa naturalmente ali, esses aspectos, né, da alienação do produto do trabalho, da atividade do trabalhador, da entrega, né, do produto do trabalho a um outro, né, que é aquele quarto momento. Mas aquele momento de que ali se aliena o gênero humano, essa coisa, isso acho bem mais problemático. Que é o que o Meszaros procura mostrar em uma parte do livro dele, né? Que ele pega essas passagens e analisa elas nesse sentido, né? Mas, como dito, ali ficou faltando uma análise introdutória dessas relações, né, de Marx com Feuerbach, com essa antropologia essencialista.
Eu vou trabalhar aqui um pouco o fetichismo, fetichismo no contexto dos manuscritos, porque o Capital sai desse material dos manuscritos, né? Então, de certa forma, o que Marx fala, trabalha aqui de fetichismo é um pouquinho mais fácil de aprender e, inclusive, mais completo, porque tem aspectos que no Capital não chegam a ser retomados, né? Então, primeiro, em relação aos economistas, o materialismo grosseiro dos economistas, diz Marx, que consiste em considerar as relações sociais de produção dos homens e as determinações que as coisas adquirem enquanto subsumidas a essas relações como propriedades naturais das coisas. É um idealismo igualmente grosseiro, sim, fetichismo, que atribui às coisas relações sociais como determinações imanentes a elas, mistificando-as assim. Então aqui começa a aparecer esses... Isso aqui ainda é dos manuscritos de 57, 58, né? E veja que aqui está aparecendo a associação entre fetichismo e mistificação. Né? A visão fetichista, peculiar do modo de produção capitalista que dele nasce, que considera determinadas formais econômicas, tais como ser mercadoria, trabalho produtivo, etc., como propriedade pertencente em si e para si aos portadores materiais dessas determinadas formais ou categorias. O fetichismo que vê nas coisas como tais, suas determinadas formais econômicas, então é sempre na aparência as coisas parecem ter propriedades econômicas, né? E se ocultam então as propriedades, as relações, propriedades sociais reais, né? Que são constitutivas nas relações econômicas. O fetichismo próprio da economia burguesa, né? Então são dois aspectos, o fetichismo da mercadoria, o fetichismo dinheiro e capital, são relações reais na aparência, né? Mas eles se refletem também na economia burguesa, né? No fetichismo da economia burguesa, que transforma os caracteres sociais, econômicos que as coisas adquirem no processo social de produção em uma determinidade natural, oriunda da natureza material dessas coisas. É como se no processo todo se dessem apenas relações entre coisas, né? Capital, dinheiro, mercadorias, né? E entre essas mercadorias apareceria então a força de trabalho, né? E nesse sentido, Marx fala também nos manuscritos aqui de 1961 a 63 de fetichismo burguês, né? Que é a perspectiva que se adota na sociedade burguesa, então também na compreensão burguesa das coisas, né? Vigora essa compreensão de como se os processos todos eles fossem tocados por coisas, por mercadorias, né? Ou por aquilo que representa as coisas, como dinheiro e o capital, como desenvolvimento da forma dinheiro, né? Então, alguém se torna petista, diz Marx nesses mesmos manuscritos, ao considerar o valor, mesmo que não como propriedade das coisas singulares, consideradas isoladamente, ainda assim como relação das coisas entre si. Né? Um vestido vale tantos hambúrgueres. Né? Enquanto ele é apenas apresentação nas coisas, ou expressão coisal de uma relação entre homens, de uma relação social, da relação dos homens com sua atividade produtiva recíproca. Então, o fetichismo da mercadoria, do dinheiro, do capital, né, desaparece a relação real entre homens. Né? E no caso ali do mercado capitalista, desaparece toda essa dimensão da exploração do trabalho humano pelo capital. E na continuidade, a forma da renda e as fontes da renda expressam as relações da produção capitalista na forma mais fetichista. Então, renda, né? A terra que parece gerar renda, né? O dinheiro que parece fazer mais dinheiro, né? Parece a relação dinheiro, né?
Seu ser aí como aparece na superfície, separado da conexão oculta e dos elos intermediários mediadores. Assim, a terra se torna fonte da renda fundiária, o capital a fonte do lucro e o trabalho a fonte do salário. De todas essas formas, entretanto, o fetiche mais completo é o capital que rende juros. Temos aqui o ponto de partida original do capital, dinheiro, e a fórmula dinheiro, mercadoria, dinheiro, reduzida a seus extremos, dinheiro, dinheiro. Né? Eu ponho, né, quando eu coloco, empresto capital para render juros, na minha cabeça é assim, eu emprestei 1 milhão e espero obter de retorno, por exemplo, 1 milhão e 100 mil. Então é dinheiro que faz mais dinheiro. Se quer a relação com mercadorias, tomadas no sentido material, entra aqui. Eu só estou, né, o aplicador financeiro, né, aquele que investe seu capital a juros, né, investe seu dinheiro, né, para render juros, né, então capital a juros, ele tem esse esquema na cabeça, né, dinheiro que faz mais dinheiro. E aí essa é a forma mais fetichizada de todo o processo, né? Porque aí não aparece sequer a relação com mercadoria, né? Dinheiro que cria mais dinheiro. É a fórmula original e universal do capital contraída num resumo sem sentido, né? Sem sentido porque o sentido que Marx vê nisso fica oculto aqui, que é a relação dessas coisas com o trabalho humano, né? Porque é o trabalho humano que produz valor, que produz as coisas que podem ser comercializadas, né? Isso depois, lá no fim do volume 3 do Capital, aparece como a tal fórmula trinitária, né? A terra ou natureza como fonte da renda fundiária, isto é, da propriedade fundiária, já é suficientemente fetichista. Que esse é o carro-chefe, né, dos fisiocratas, né, que tiveram essa ideia de que a terra é a fonte de todo o valor, né? Mas por uma agradável confusão entre valor de uso e valor de troca, resta à representação comum ainda o refúgio da força produtiva da própria natureza, que por um abracadabra qualquer se personifica no Senhor das terras. Então, assim, a natureza se encarrega de fazer as plantas crescer, né? Então, o dono da terra, ele como que faz a natureza trabalhar para ele, né? Por trás dessa visão dos fisiocratas está naturalmente uma confusão entre valor de uso e valor de troca que Marx, junto com os economistas políticos a partir de Adorno, se encarregam de desfazer, né? O trabalho como fonte de salário, quer dizer, de uma participação do trabalhador no seu produto determinado de uma forma social específica do trabalho. O trabalho como fonte da circunstância de que o trabalhador, com o seu trabalho, compra do produto o capital considerado materialmente a licença para produzir, possuindo no trabalho a fonte pela qual retorna a ele uma parte do seu produto, como pagamento desse produto pelo empregador. Isso também é suficientemente bonito. Mas ainda aqui a representação comum está em concordância com a coisa na medida em que permanece claro para o são entendimento que o próprio trabalho cria seu pagamento, mesmo que confunda o trabalho com o trabalho assalariado e, por isso, o produto do trabalho assalariado, salário com o produto do trabalho. Por fim, o conceito de mistificação. Então, o conceito de fetichismo, ele pensa esse aspecto, né, das relações sociais, elas aparecerem na superfície da sociedade mercantil, né, como relações entre as coisas, relação de coisas com dinheiro e no horizonte ali o capital, né, e não como as relações humanas que elas são, né? Então, a teoria do valor que Marx trabalha e a crítica da economia política Marx se esforça para desenvolver, visa acessar o segredo por trás desse processo, que nada mais é do que as relações concretas que se dá no processo de produção, né? No caso do modo de produção capitalista, na relação entre capital e trabalho assalariado, né? É só dessa forma que ele consegue mostrar que o trabalho é a fonte do valor, né, do mais valor de que o capital se apropria, né, e aí isso é o segredo que fica oculto
por trás dessas relações de superfície, né, do fetichismo das mercadorias. Né? E esse processo de ocultação, né, das relações orgânicas, né, que se estabelecem na esfera da produção, Marx chama de mistificação. Então aparece isso no Capital também, mas eu vou apresentar algumas passagens aqui nos manuscritos, né, em que Marx trabalha essa mistificação também em vários níveis, né, dinheiro, lucro, capital. A relação do mais-valor à parte variável do capital é, como visto, uma relação orgânica, né, que isso é dentro da teoria do mais-valor, dentro da teoria do valor, né, que se mostra que o mais-valor ele é obtido em cima da parte variável, que é o salário, né, que o trabalhador recebe. Né. O outro é simplesmente o valor dos demais itens no processo de produção é simplesmente transferido para o produto do trabalho. Né. O valor agregado vem do trabalho vivo, né? Isso que é resumo da teoria que ele vem aqui. Né? E isso é a relação orgânica. Né? Ela expressa, de fato, o segredo da formação e do crescimento, da existência do capital como capital. Na relação entre lucro e capital, essa relação orgânica é apagada. Né? Porque na relação do lucro com o capital, no lucro não se tem mais essa compreensão da apropriação de um valor gerado pelo trabalho, mas é simplesmente em cima do capital se calcula uma certa taxa de lucro. Quer dizer, em cima eu quero saber se eu vou ter um retorno anual de 5%, 10%. Né? O mais-valor adquire uma forma em que o segredo de sua origem já não é indicado por nenhum vestígio. Então, a forma lucro, né, do mais-valor apaga os vestígios, né, da relação orgânica. Aqui, no caso, estamos falando de lucro, da relação orgânica do capital com o trabalho assalariado. Ao aparecer em todas as partes do capital igualmente como fundamento do novo valor criado, a relação do capital se torna mistificação completa. No mais-valor, como tal, é expressa continuamente a relação do capital ao trabalho de que se apropria. Na relação do capital ao lucro, o capital não se relaciona ao trabalho, mas a si mesmo. E aí, então, na economia burguesa, né, já os economistas vulgares com que polemiza Marx, mas sobretudo a teoria econômica que se constitui ali no fim do século XIX, é esse segundo momento que é levado em consideração e se ignora, e inclusive se critica, se ataca, né, a teoria do valor, porque ela aponta para essa relação orgânica, né, e se fica, então, no que para Marx é no nível da aparência, né, na superfície das relações mercantis. Isso vem a ser depois a economia que domina hoje, né, que é hegemônica hoje, mundo afora. Da relação do capital, mesmo na medida em que ainda é considerado independentemente do seu processo de circulação, é característica essencial a mistificação, o mundo invertido, o estado de ponta-cabeça do subjetivo e objetivo, que aliás já aparece no dinheiro. Então a inversão consiste nisso, é como se o capital trabalhasse. Né? Tanto que o empresário ele entende, né, que ele é o grande trabalhador, né, o que faz as coisas acontecerem. Na verdade, está apenas investindo um dinheiro, né, colocando seu dinheiro como capital, e quem vai fazer tudo acontecer, né, vai produzir valor, vai fazer a roda girar, é o trabalho que ele contrata. O lucro é, por isso, também a única forma que interessa diretamente ao capital, estando nele apagada completamente a memória de sua origem. A transformação do mais-valor em lucro completa, por isso, a mistificação que deixa o capital aparecer como autor de si e pessoa frente ao trabalho, o momento objetivo do processo de produção subjetivado. Então, essa forma lucro do mais-valor apaga a relação orgânica entre capital e trabalho, e por isso, na economia, na ciência econômica que se constitui a partir do fim do século XIX, se quer saber só dessa dimensão, né? Preços, né? Valor de troca, preço, lucro e quanto de lucro se pode obter em cada operação, né? Porque isso é o que interessa ao capitalista, né?
Então, nos manuscritos se encontra essa fórmula trinitária, o essencial disso já estava colocado ali, mas o tempo está correndo aqui, eu vou deixar a leitura para vocês, basta pausar. Isso aqui se encontra ali também, né, incorporado por Engels no final do terceiro livro do Capital. Né? Então, aqui Marx trabalha a ideia né, a ideia de que existem graus diferentes de mistificação. Né? Quanto mais avançado o Capital em seu desenvolvimento, tanto mais se oculta, né, as relações orgânicas, né? Tanto mais intransparente fica. Né? E no horizonte, então, se tem uma dificuldade enorme de ainda entender que por trás de todo o processo se encontra uma relação entre o capital e o trabalho, né? que o esforço, né, da teoria do valor é exatamente mostrar que só o trabalho é fonte de valor. Que todos os processos posteriores, todas as determinações posteriores visam manter ali coerência com esse premissa, né? Essa tese básica. A relação mistificação e fetichismo, para irmos encerrando aqui. No capital que rende juros está completo assim o fetiche automático. O valor que se valoriza a si mesmo, dinheiro que faz, choque, dinheiro, já não portando nessa forma nenhuma cicatriz de sua origem. A relação social está completa como a relação das coisas, dinheiro consigo mesmo. E essa apresentação da relação social como a relação das coisas, né, da relação entre os homens que se dá através das coisas, é o que constitui para Marx o fetichismo das coisas, né, o fetichismo das mercadorias, porque as coisas de que se trata aqui são as mercadorias, depois o dinheiro. Enquanto o juro é apenas parte do lucro, quer dizer, do mais valor que o capital funcional extrai do trabalhador, parece agora invertidamente o juro como fruto próprio e primitivo do capital, enquanto o lucro, agora transformado na forma do ganho empresarial, aparece como mero acessório e componente acrescentado no processo de produção e circulação. Aqui estão prontas a forma fetiche do capital e a representação do fetiche capital. Em D, D', quer dizer, dinheiro mais dinheiro, temos a forma sem conceito do capital, a inversão e coisificação das relações de produção em potência máxima. A forma do capital que rende juros é a forma simples do capital em que ele é pressuposto em seu próprio processo de reprodução. A capacidade do dinheiro, da mercadoria de valorizar seu próprio valor, a mistificação do capital na forma mais crassa. Então, vocês veem aqui que os conceitos de mistificação e fetichismo constituem, de certa forma, dois lados da mesma moeda. Né? A mistificação constitui o processo de ocultação, né? E o fetichismo é como aparece, então, a relação das coisas uma vez estabelecida, né? Uma vez ocorrida, né? A mistificação, a ocultação das relações orgânicas. E Marx pensa isso nos manuscritos, né, como uma mistificação crescente. Então, quanto mais avançamos no processo de realização do capital, tanto mais a relação do capital se mistificará e tanto menos revelará o segredo de seu organismo interno. E ele exemplifica num outro manuscrito, né? O capital que rende juros apresenta a forma mais extrema e fetichista do capital. D de linha, quer dizer, de dinheiro que rende mais dinheiro, sem termos médios. Sequer mercadoria aparece ali. No capital comercial ainda temos dinheiro, mercadoria, mais dinheiro. Então está presente ao menos a forma geral do movimento capitalista, que move mercadorias e dinheiro. Né? E mesmo que o lucro apareça como mero lucro sobre a alienação, pelo menos como produto de uma relação, e não de uma coisa. É um processo, compra e venda. Né? Dinheiro em troca de mercadoria, depois eu vendo, compro mercadoria, trago dinheiro, e vendo mercadoria e recupero dinheiro. Né? Ao contrário, essa relação com alguma coisa material, né, com mercadorias, né, está apagada em dinheiro mais dinheiro. Então, nessa fórmula do capital a juros, né, do capital que se empresta para
render juros, né, para trazer um dinheiro extra, na cabeça do investidor, né, do especulador também, né, daquele que empresta seu dinheiro a juros, né, então constitui capital a juros, na cabeça dele ele está pensando só, emprestei 1 milhão e é uma taxa de juros de 10%, no fim do ano eu vou obter 1 milhão e 100 mil, né? Então, dinheiro e mais dinheiro. Então, ali a mistificação está completa. E é claro que na medida que a mistificação está completa, também está constituído o cenário para que o dinheiro, o capital, apareça na sua forma mais fetichizada, né? Quer dizer, o fetiche completo, o fetiche do capital, que é o que anima uma boa parte hoje da nossa cultura, né, que é a cultura burguesa, né? A nossa mídia, quando se ocupa dessas coisas, ela está o tempo inteiro, né, acompanhando a bolsa, né, a especulação e movimento de dinheiro, câmbio. Parece se tratar apenas da relação entre coisas, né, mercadorias circulando no mundo afora, ou de dinheiro, né, forma do capital financeiro. Enquanto que as relações orgânicas, que esse capital precisa explorar algum trabalho, precisa extrair valor de algum lugar para poder se valorizar, essa relação orgânica, ela sequer é mencionável, né? Então, toda essa cultura econômica que nós temos hoje no mundo afora, ela vive nessa esfera totalmente fetichizada, né? Mistificada, em que se oculta, então, justamente aquilo que constitui a relação real, né? A relação orgânica, como Marx chama isso, e dentro da economia capitalista, da relação entre capital e trabalho.